Como é bom poder vir no culto e sentir a presença do Senhor. Nada adiantaria, irmãos, se a gente viesse aqui e voltasse para casa da mesma maneira como nós chegamos. Eu sempre costumo dizer, e às vezes até quando eu vou pregar, eu digo: Senhor, que eu venha e que eu possa ser útil, ser usado por Ti, mas que aquilo que o Senhor falar, que nós, e até eu mesmo, que eu não venha voltar para casa da mesma maneira, porque eu tenho certeza, irmãos, que nós estamos diante de uma palavra que carrega um poder, e uma vez mais que ela é ministrada sobre as nossas vidas, nós não podemos retornar da mesma maneira como nós chegamos. Essa palavra tem poder. Glória a Deus por isso. Eu estava na minha casa hoje, passei o dia todo meditando no texto, na palavra de Deus, e até conversei com o Valcinei, porque eu preciso de uma confirmação de Deus sobre aquilo que eu vou pregar. E o Senhor colocou em meu coração acerca daquilo que nós acabamos de ler. E eu sei que os irmãos conhecem esse texto, mas é um texto que quando a gente começa a ler e meditar, a gente começa a perceber, e o texto começa a mexer com o nosso coração, porque nós vemos um homem chamado Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus, o qual, se você ler no capítulo 6, você vai perceber que Estevão foi escolhido por Deus, mas também foi aprovado diante de Deus pelos homens. Nós vimos em um período da história bíblica cristã, diante de uma perseguição tão grande, aonde a gente começa a observar, irmãos, os homens de Deus aqui na Bíblia. Homens que eram cheios da autoridade de Deus. Aleluia. Homens que eram cheios da presença de Deus. E quando eu leio esse texto, eu começo a ser confrontado por esse texto. Porque nós vivemos hoje em um tempo, em um mundo que tudo está difícil. A gente necessita, precisa que o Espírito de Deus esteja sobre a nossa vida, reinando em nós e fazendo com que a gente caminhe por esse mundo cheio da autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Eu fico pensando e olhando para o mundo e olhando para mim. Parece que é pouco, e realmente é pouco na minha visão, Rogério. Eu acho que nós deveríamos buscar mais a presença de Deus e a unção do Espírito Santo para pregar, para anunciar. E Deus colocou em meu coração dizendo, sentado ali, Leodimar, Deus quer levantar jovens, mulheres, homens de Deus, cheios do Espírito Santo para o tempo em que nós estamos vivendo. Eu vou repetir: Deus quer te levantar, meu irmão, com a autoridade do Espírito para pregar. Deus quer te levantar com a autoridade do Espírito para vivenciar o sobrenatural de Deus. Só que nós temos um problema. Nós achamos que ser cheio do Espírito é pregar, é pular. Nós temos uma ideia de que ser cheio do Espírito é isso. E no texto nós observamos o contrário. Estevão, cheio do Espírito Santo, mediante acusações, ele vem trazendo uma mensagem de uma retrospectiva daquilo que Moisés viveu, e ali ele está pregando, é ungido com autoridade diante do povo e colocar as mãos sobre a cabeça dele, e a Bíblia diz que ele é cheio do Espírito, de fé, sabedoria, autoridade de Deus. E a Bíblia diz que ali aquele povo que ouvia ele começou a ranger os dentes, começaram a tramar contra a vida dele, intentando pensamentos, se levantando contra ele. E é isso, irmãos,
Ser cheio do Espírito Santo não é eu chegar aqui nessa tribuna e querer provar para alguém ou ser para alguém que eu sou melhor, ou que eu pulo. Não. Ser cheio do Espírito Santo é quando nós estamos diante de Herodes, é quando nós estamos diante de Faraó, é quando nós estamos lá no mundo trazendo a representatividade do reino de Deus sobre as nossas vidas. Cheio de fé, de autoridade, unção. Porém, Estevão é um homem que se colocou diante da presença de Deus. Eu te convoco nessa noite, jovem. Se coloca diante da brecha de Deus para ser usado com autoridade. Irmã Cíntia, se coloque diante da autoridade de Deus para ser usada. Tiago, continue, se coloca ainda mais diante da autoridade de Deus para ser usado. Jovem, irmão, irmãs que tocam, que louvam, que adoram, se coloca diante de Deus ainda mais. Eu sei, irmãos, que aqui tem jovens, homens, mulheres que dão um exemplo, irmãos, que eu me sinto feliz, mas Deus ainda quer te usar mais diante. Pode olhar na história. Todos que Deus quis usar foram pessoas que se colocaram diante da presença de Deus. Moisés se sentia incapaz. Ah, Senhor, mas o que eu vou falar, Paulo? O que eu vou dizer para aquele povo? Aí Deus diz: Moisés, o que eu vou falar? O que eu vou dizer? Moisés, não se importa com isso? Diz que o eu sou lhe enviou. E Moisés, se sentindo incapaz, Deus chama ele, usa com autoridade para um tempo. Isaías, diante de uma situação, de um tempo em que estava vivendo, ele olha para Deus e contempla a glória, a majestade de Deus, a graça de Deus, e começa a dizer: Senhor, mas eu sou um homem de impuros lábios, Senhor, que habito no meio de um povo rebelde, Senhor. Ah, papai, eu sou indigno. Ali Deus vem com a sua autoridade e sela Isaías. Oh, glória a Deus. Isaías entendeu o chamado de Deus para a sua vida e se colocou como Leodimar: Senhor, diante das minhas imperfeições, Senhor, envia-te a mim, ó Deus. Se colocou diante da presença de Deus. Se colocou na posição que Deus o chamou. Como não lembrar de Maria, mulher de Deus, que carrega um exemplo e mostra para nós o exemplo de mulher fiel que ela foi. E a gente pode observar em Maria o exemplo de uma serva de Deus, o qual revela para nós uma mulher que também se colocou diante. O anjo aparece para ela ali para se revelar o propósito de Deus para ela, e ela se coloca diante do anjo: Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui. Ela se coloca diante da posição de Deus. Mulher, se coloque diante da posição de Deus. Busque, queira ser cheio do Espírito Santo. Eu não sei os irmãos, mas hoje parece que nós não vemos mais a glória e a unção de Deus tomando. Parece que, os irmãos me perdoem se eu estiver errado, mas parece que muitos não querem mais buscar a presença de Deus. Parece que nós não queremos mais a glória, ser cheio do Espírito Santo. Mas nesses últimos tempos, Deus está nos chamando. E é bem verdade, irmãos, que servir ao Senhor não é fácil, é difícil, é complicado, mas acima de tudo isso, se a gente ser cheio do Espírito Santo, pode vir prova, pode vir dificuldade, pode vir luta, pode vir provação, pode vir doença, pode vir um mal, pode vir a dor, pode vir a perca, a depressão pode bater na tua casa, o seu filho, a tua filha que outrora estava aqui, mas hoje não está, pode vir tudo isso. Mas se a gente permanecer, que esse é o sentido, irmão, o sentido é esse, uma palavra pequena, o qual nós não entendemos, que é o quê?
perseverar diante da presença de Deus. Parece tão fácil eu falar isso, não é, Rogério? Parece tão fácil a gente falar persevera, perseverança, mas o sentido do Evangelho de Jesus é perseverar. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A Bíblia diz que nós não podemos ficar olhando muito para as nuvens. Quem olha para as nuvens não cegará, e quem olha para o vento nunca colherá. Não é tempo, irmãos, de nós olhar para as dificuldades, é tempo de ser cheio do Espírito Santo. É tempo de nós ser cheio do Espírito Santo de Deus. Olhamos a história da Bíblia, os homens que foram cheios do Espírito. Moisés, um grande líder, cheio da unção de Deus. Você já imaginou? Moisés já havia visto de tudo, irmãos. Moisés já havia contemplado tudo, Moisés já tinha presenciado tudo, mas mesmo assim ele estava dizendo: Senhor, mostra a tua glória, Senhor, mostra a tua glória. Eram homens que não se cansavam da presença de Deus, eram homens que, apesar de terem visto tudo, ainda queriam ser mais, queriam ver mais, queriam ser cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Homens que buscavam a presença de Deus, e Deus usou poderosamente. Por que não falar de Jeremias? Mediante um tempo difícil, pior não sei do que o que nós estamos vivendo, mas Jeremias, quando foi chamado por Deus, ele se sentia incapaz de fazer a vontade de Deus, e disse: Senhor, mas eu sou como uma criança que nem sei falar. Aí Deus disse para ele: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te escolhi, e as nações eu te dei por profeta. Não diga que você é uma criança, mas tudo quanto eu colocar na tua boca para você falar, você vai falar, Jeremias. Há pessoas aqui que se sentem capazes, há pessoas aqui que olham para a chamada, olham para o propósito, olham para a vocação que Deus nos chamou e tem dito: não sou capaz, eu não tenho condições, eu não tenho jeito. Eu vim aqui nessa noite para lhe dizer: para com essas crenças limitantes e se coloca na posição que Deus te chamou. Não é tempo de olhar para as nossas crenças limitantes, daquilo que a gente acha ou não. É tempo de olhar para a chamada que Deus nos entregou e fazer a vontade dele. Permita-me, irmãos, o que eu vou dizer. Talvez vai doer, mas é o que está descendo no meu coração. Tem gente aqui, e até um tempo, eu disse, mas tem gente aqui que diz: eu não vou fazer nada, eu quero ficar sentado, eu não quero fazer nada, eu não quero exercer nada. Lá vai uma palavra de Deus para a tua vida. Não é tempo de ficar pensando naquilo que você quer, é tempo de renunciar o que você pensa e deseja para viver o propósito de Deus sobre a tua vida. Mas eu não sei, eu não consigo, eu não posso. Crenças limitantes que estão aqui, na nossa cabeça. A gente tem que saltar dessa bolha, se colocar na posição que Deus nos chamou, ser cheio do Espírito Santo para marcar uma geração. Vemos aí fora, a todo momento, governo. Do lado da nossa casa, perto de nós, o amor se esfriou. Tudo o que está acontecendo nós estamos vendo. E Deus conta com pessoas que queiram ser cheias do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, que não vão temer, que não vão se acovardar, que não vão recuar, que não vão desistir, que não vão abandonar. Irmão, mas você não sabe a luta que eu estou passando na minha casa. É só eu para buscar a presença de Deus. É só eu. É só eu. Não tem ninguém. Eu estou aqui sozinho. Não tem ninguém, é só eu.
É você que Deus escolheu para impactar. Através da tua vida, pessoas ao seu redor serão impactadas. Através da sua história, pessoas serão inflamadas com a graça de Deus. Já alguém em uma capa de CD já disse que nós fomos chamados para influenciar. Nós influenciamos a nossa casa, influenciamos a nossa família, influenciamos o esposo, a esposa, o filho, a filha, através de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Minha família, minha mãe, todos macumbeiros, permitam-me dizer, eu acho que não é correta essa palavra macumbeiro, mas perdoa os irmãos, todos frequentantes de centro de umbanda, eu afundado nas drogas, no crack, na cocaína, meu pai, minha mãe, uma família completamente destruída. Eu afundado, não perdi a vida, contando nos dedos os meus amigos e colegas do bairro onde eu morava, mais de 20 pessoas, todas assassinadas, que cresceram comigo e viveram comigo, mas através da minha mãe, uma mulher de oração, que orava e clamava e buscava pela minha vida, Deus operou em torno de tudo o que ela vivia. A nossa família foi impactada através de uma mulher de Deus que não desistiu, de uma mulher de Deus que não abandonou a fé, de uma mulher de Deus que não tinha para onde correr, mas ela estava na igreja buscando a presença de Deus. Ela estava na igreja pedindo para o pastor: ora pelo meu filho que está preso, ora pelo meu filho que está naquela situação. E diante de uma autoridade, de um homem cheio da presença de Deus, profetizou na vida dela que a minha família iria servir ao Senhor. O que é isso? A autoridade do Espírito Santo na vida. Quando nós temos a autoridade do Espírito, irmãos, não tem demônio que pare a gente, não tem droga, não tem mais amizades, nada. Quando a gente é cheio do Espírito Santo de Deus, o buraco está na nossa frente, mas a gente enxerga porque a gente é cheio do Espírito. Quer ser, quer vencer, quer ter autoridade na tua casa, quer vencer diante da tua família, quer vencer diante das acusações, fofoca, tribulações, seja cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Eu, Leodimar, preciso ser cheio do Espírito, porque o Senhor está voltando. E é tempo de nós ser cheios do Espírito. Deus quer nos usar. Estevão, um homem cheio do Espírito. Veja bem, irmãos, prega num tempo difícil, com uma autoridade do céu, diante daquelas acusações. A Bíblia diz que ele, mediante aquelas acusações e o povo ali rangendo os dentes contra ele, a Bíblia diz que os céus se romperam diante de Estevão naquele dia. As acusações, as pedradas, e a Bíblia diz e é clara que Jesus ficou de pé diante do trono, diante daquilo que Estevão estava vivendo. O que é isso? Você acha que Deus vai te abandonar? Você acha que Deus não se levanta diante do trono, diante daqueles que são cheios do Espírito? O que aconteceu com Jó? Um homem temente a Deus, um homem que levou acusações, um homem que sofreu, até o diabo foi lá, mas Deus deu um testemunho diante dos anjos da vida de Jó. Por quê? Porque era cheio do Espírito. Deus dá testemunho, irmãos, de quem é cheio do Espírito até diante do diabo. Os céus se romperam, Jesus ficou de pé. Você já imaginou? Você que pensa que está sozinho, você que pensa que não tem ninguém com você, você que pensa que não tem saída, não tem solução, Jesus fica de pé diante do trono. Se você ouviu o que minha mãe um dia
me contou, irmãos, um dia, eu me lembro bem, meu pai não tinha culpa. Eu sei, eu perdoo ele, entendo. Meu pai um dia na sala da minha casa disse para minha mãe, Paulo, abandona esse piá. Ele não tem mais jeito, não tem mais saída. Aí minha mãe conta, e eu lembro que meu pai falou uma palavra, meu pai disse, nem Deus não muda esse piá. Eu acredito que naquele dia, Deus se levantou diante do trono para mostrar, porque Ele é Deus e fiel para cumprir. Lembra de Nabucodonosor? Lança os 3 na fornalha. Eu quero ver quem que vai livrar eles de lá. Quando alguém desafia a autoridade de Deus, pode ter certeza que Deus se levanta diante do trono. Coloca eles lá. Eu quero ver quem que vai livrar eles. E a Bíblia diz que lançaram os 3 jovens lá. E Nabucodonosor ficou assim, ó. Porque é assim, o diabo, o inimigo, ele fica assim olhando a nossa queda e dizendo, vai cair. Não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais solução. É assim que ele faz muitas das vezes com as nossas vidas. Ele fica olhando, esperando a nossa queda, esperando os 3 que fossem fulminados. Aumenta mais, 7 vezes mais a fornalha, eu quero ver se eles vão escapar. Só que ele esqueceu que aquele o qual ele mexeu não pertencia e não adorava a estátua. Eram homens que eram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que mediante aquela situação, estavam lá, Nabucodonosor olhando, esperando a queda deles. Mas de repente ele olha lá para dentro, mas ele não vê 3 mais como era. Ele vê um que é semelhante aos deuses santos. Não tinha 3, mas a autoridade, a presença de Jesus se revelou lá dentro, mostrando para ele que quem é cheio do Espírito Santo pode passar pelo vale, passa pela fornalha, passa pela dificuldade, passa pela depressão, passa pela calúnia na escola, mas tem a aprovação e a autoridade de Deus na vida e consegue passar por aquilo glorificando a Deus. O que é isso? Autoridade. Jesus se levanta diante do trono, olhando Estevão naquele momento. Lembra de Paulo? Paulo escreveu dizendo que mediante as acusações, preso, no cárcere, e ele contando que todos abandonaram ele, e naquele momento ele estava sozinho, mas de repente Paulo diz, todos me abandonaram, todos me esqueceram, mas Deus me assistiu em todas as coisas. Deus tem assistido a tua dor, Deus tem assistido a tua luta, Deus tem assistido a tua angústia, a tua tristeza. Eu sinto a autoridade de Deus nessa noite para quebrar toda a armadilha do diabo que tem dito na tua vida, dizendo, não vai ser ninguém, não vai dar certo, eu estou sozinho. Eu venho nessa noite para quebrar toda a corrente do diabo na tua vida e para lhe dizer, Deus está com você e tem assistido. Deus tem assistido a tua dor, Deus tem assistido a tua angústia, Deus tem se levantado de pé diante do trono para assistir o que você acha que você está passando pelo que você está passando e está de pé apenas pelas tuas próprias forças? Você acha que nós estamos de pé porque nós somos capazes e temos autoridade humana? Não. Deus está nos fortalecendo a cada momento e a cada instante. Por mais que a gente não enxergue, Ele está conosco. Eu vou repetir o que eu sempre digo. Muitas das vezes a gente passa por momentos difíceis na vida e parece, irmã Isabelle, que naquele momento a gente não vê Deus.
Porque muitas das vezes a gente foca na dor e na angústia, no que não deu certo, no que passou e deveria ter sido diferente. E a gente foca em muitas coisas, e parece que naquele momento que os nossos olhos se ofuscam, a gente olha e pensa que está sozinho. Aí você já parou para pensar e ver que quando a luta passa, a dor passa, o vento passa, as ondas que estavam agitadas voltam ao normal, o tempo passa, e a gente começa a olhar para trás e começa a ver e perceber que Deus sempre esteve presente em todos os momentos da nossa vida. Quem olha o vento nunca semeará, e quem olha as nuvens nunca cegará. Lembrando disso, lembra o que o escritor aos Hebreus disse, que nós temos uma carreira a ser trilhada nesse mundo, irmãos. Portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos para trás todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que está proposta a nós, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Existe uma carreira a ser trilhada, a carreira da fé. O vencedor não é aquele que chega primeiro, irmãos. O vencedor não é aquele que corre demais e deixa o irmão para trás. Não, não, não. O vencedor não é aquele que quer correr ofuscamente a fim de chegar primeiro, não. A verdade do Evangelho e o segredo do Evangelho é o quê? Permanecer fiel até o fim. E nessa carreira há uma necessidade de termos o exemplo de Jesus, dos homens de Deus, a fim de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. O Senhor me confrontou através dessa mensagem. Ser cheio do Espírito Santo de Deus, jovem, é tempo de ser cheio do Espírito Santo de Deus. O ódio tomou conta daqueles homens, mas estando cheios do Espírito, olhando firmemente para o céu, irmãos. Olha isso aqui. Quem é cheio do Espírito Santo não pula e não roda e não planta bananeira. Ser cheio do Espírito é olhar para o céu. É olhar para o céu. Não que isso seja errado, irmãos, pular. Glória a Deus por isso. Mas quer ver um crente cheio do Espírito? É um crente que passa dia, passa semana, passa mês e passa anos. Ele sempre está olhando para o céu. Por quê? Porque o alvo dele não está na esquerda e nem na direita. Ele entende que o chamado dele é para o céu. Lá vai, irmãos, o que Deus colocou em meu coração nesse momento. Não é tempo de voltar para trás e nem desistir, jovem irmão de Deus. É tempo de olhar firmemente para o céu. Essa palavra firmemente é manter o foco no céu. O mundo não tem nada para nos oferecer. Eu já fui do mundo e sei que lá não tem nada de bom. Ilusão, angústia, tristeza. Quando eu ia deitar para dormir, passava o dia todo achando que estava feliz, mas quando eu colocava minha cabeça no travesseiro, eu via que tudo aquilo era momentâneo e não valia de nada. Hoje, sinceramente, com toda a verdade no meu coração, eu sei, em meio a tantas dificuldades que eu estou vivendo, em meio a esse tempo que eu estou vivendo, das lutas que eu e minha família já passamos, eu entendo que nada se compara com a graça que será revelada de Deus para as nossas vidas. Nada se compara com a presença dele em nossas vidas. Nada se compara com a autoridade dele sobre as nossas vidas. Nada se compara com a presença de Deus lá na nossa casa, com a nossa família, levantando de manhã, trabalhando, vivendo, sendo cheio do Espírito Santo e fazendo a vontade dele nessa terra. Olhe firmemente para o céu. Jesus se levanta do trono diante da situação de Estevão. Ele não estava sozinho, assim como Davi não estava sozinho. Mesmo que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por que, Leodimar? Porque o Senhor está comigo. Peço que os irmãos se coloquem em pé. No pior momento da vida de João, lançado em uma ilha, num lugar de isolamento,
só estava, quem sabe, ele, no lugar onde queriam calar João, porque João se negava a viver conforme o padrão do mundo. Ah, não vai viver conforme o padrão do mundo? Então nós vamos lançar numa ilha, quero ver. E lá, do pior momento da vida de João, ele começa a dizer: e olhei para trás, e eis que eu vi, e eis que os seus olhos eram como chamas de fogo, o seu cabelo como lã branca como a neve, os seus pés reluzentes como um latão reluzente. O que é isso, irmãos? É um homem que, da pior fase que ele viveu, a gente vê a revelação de Deus na vida dele. Não é do melhor momento que Deus vai se revelar na tua história. Não é do melhor momento que Deus vai se manifestar lá dentro da tua casa. Não é no melhor momento. Desculpa, isso aqui é pensamento nosso. Deus anda na contramão daquilo que a gente pensa. Se você pensa que Deus vai agir de uma forma, sinto muito, será de outra maneira que Deus vai manifestar o seu poder, a sua glória. É no meio do caos, é no meio da dificuldade. Ah, Leodimar, mas eu não aguento mais. Sinto muito em te dizer, a provação, a dificuldade vem para provar o nosso caráter. A dificuldade vem para transformar a nossa vida. E é nesse momento que Deus se manifesta na nossa história. Mulher de Deus, é no pior da fase da tua vida, da tua casa, que Deus vai se revelar lá. É no pior momento que Deus é esse, inexplicável. Não tem como explicar um Deus que pega alguém lá de fora, miserável, que ninguém dava nada, e traz para ser melhor, não, para entender que Ele é o menor de todos e o maior é Deus. Deus a toda honra, a toda glória e todo poder. Eu quero orar nessa noite pela tua vida. Tem alguém aqui, irmãos, que mediante a essa palavra, assim como eu um dia na sala da minha casa disse: mãe, pai, Deus, eu não quero mais a partir de hoje viver nesse fundo de poço, fugindo, perdido. A partir de hoje eu quero te servir, te adorar e exaltar. Chega de ficar se escondendo, chega de ficar nessa humilhação, não. Eu quero te servir. Levantei a mão para o alto e diz: a partir de hoje, e hoje eu tenho uma coisa para dizer para os irmãos: nada que aconteça na minha vida vai fazer com que eu abandone a graça e a presença de Deus. Quem nos chamou não é um Deus comum, não. É um Deus poderoso que vela pela nossa vida. Ele nos chamou. Tem alguém aqui que hoje quer tomar uma atitude diante de Deus e dizer: Leodimar, eu quero ser cheio do teu Espírito. Eu quero ser cheio da autoridade da tua graça. Eu quero, dentro da minha casa, através da minha vida e do testemunho, impactar pessoas lá. Tem alguém aqui que quer entregar a vida ao Senhor e quer se colocar diante da presença de Deus? Se não tem ninguém, tem alguém aqui que quer reconciliar ou quer se aproximar mais de Deus? Se você tem uma enfermidade, está sofrendo, precisa de algo sobrenatural da parte do Senhor, eu te convido aqui, porque eu quero orar junto com os irmãos aqui pela tua vida, sabendo, irmãos,